Devaneando aqui, cheguei a quanto que a história da maioria de nós, da maioria das pessoas, poderia ser diferente se a gente se relacionasse de uma forma, de outra forma, com algumas questões que são muito valiosas, né, nesse nosso contexto, nessa nossa cultura. Por exemplo, a escola, quanto que toda essa história poderia ser diferente para grande parte de nós se a nossa educação fosse uma educação crítica, uma educação que fizesse, que proporcionasse, contribuísse para que os alunos pudessem fazer reflexões críticas acerca de sua história, acerca de sua realidade. O quanto que tudo isso poderia ser diferente. Isso contribuiria muito para que a gente pudesse votar melhor. Então, imagina como isso seria diferente. Hoje a gente vive em um meio onde a educação não é valorizada, onde é só conteúdo histórico e é isso. As reflexões críticas são quase momentos de feixes de luz que pouco aparecem. Então, da mesma forma que quanto, né, a gente poderia viver diferente, grande parte de nós, se a gente pudesse, se a gente, né, vivesse uma cultura e uma sociedade, a gente pudesse valorizar, reconhecer e valorizar o que a gente sente, que a gente pudesse ser educado, ser educada, para que a gente pudesse perceber, né, nossos sentimentos, nossas emoções e que a gente pudesse respeitá-los, que a gente pudesse entender que o que a gente está sentindo é o que é mais valioso para o momento que a gente está vivendo, para o agora. Quanto que isso poderia ser diferente? Se a gente pudesse ter uma educação, né, que fosse comprometida para que, né, a gente pudesse se perceber enquanto pessoa, pudesse se perceber enquanto alguém que está aqui construindo e escrevendo a história, a própria história. Escrevendo a própria história, a gente vai escrevendo a história, contribuindo com a história da comunidade, da sociedade, do lugar em que nós estamos inseridos. Quanto isso poderia ser diferente se a gente pudesse, reconhecendo isso, valorizar, né, os nossos cuidados em saúde mental. Então, perceber, reconhecendo, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, pudéssemos reconhecer o outro também, que o outro também, né, vai viver ali as suas emoções, seus sentimentos, as suas opiniões, muitas vezes divergentes da nossa. E assim vamos construindo a nossa história, vamos construindo o contexto no qual estamos inseridos. Quanto que isso poderia ser diferente? Então, talvez a gente tivesse relações trabalhistas, relações de trabalho mais humanas, menos adoecedoras, menos estressantes. Então, é onde, né, as pessoas conseguissem entender o que o outro está falando. Como é triste isso em qualquer tipo de situação, né? Quando o outro não entende o que você fala. Ele apenas está interessado no que ele tem a dizer e pouco sobre o que você está falando. Muito interessado em falar, mas pouco interessado em ouvir. Então, apenas alguns devaneios. O quanto que isso tudo poderia estar diferente.